Alô você, Tribuna Livre chegando, quinta-feira, 29 de maio de 2025. Olha só, hein, gente? Hoje é um dia muito emblemático aqui no Brasil, né? É o Dia Livre de Impostos. E o repórter Giovanni Rodrigues chega com detalhes sobre a venda de combustível mais barato na capital. Bom dia, Giovanni. Muito bom dia, Juliana Lima. Bom dia, Leonardo. Olha, a nossa equipe chegou cedo aqui no Posto Oceano, na Avenida do Contorno, número 10.325. E a fila para abastecer começou de madrugada. Dezenas de motoristas aguardam pacientemente para abastecer numa espera de 7 a 10 minutos. Hoje, aqui neste posto, a gasolina está a R$ 3,82 por litro. E o pagamento tem que ser via Pix ou dinheiro. A previsão aqui do posto é de abastecer 115 carros e 65 motos e será vendido 5.025 litros de gasolina. Eu conversei aqui com o consultor financeiro Paulo Nogueira. Ele chegou aqui no posto ontem, às 13 horas, e foi o primeiro da fila. Eu fiz uma economia de aproximadamente R$ 80, e R$ 80 ela ajuda no orçamento. Já o motoboy Marcos Antônio gostou da economia ao abastecer. Deu para colocar um bom gasolina aí. Agora é só acelerar. Agora acelerar dá para rodar aí uns 3 dias no aplicativo aí. Segundo a terapeuta Letícia Chaves, essa ação poderia acontecer mais vezes no ano. A gente vê que tem a possibilidade de você utilizar, né, do imposto para ser reduzido, né? Por que a gente paga tanto por isso, né? Por que o trabalhador tem que passar por isso, né? Enquanto os outros que são governantes não têm esse problema, né? Então que tenha mais esse dia, né? De acordo com a CDL-BH, Câmara de Dirigentes Lojistas, mais de 1.500 estabelecimentos comerciais estão participando desse Dia Livre de Impostos, que já é a sua 19ª edição. O consumidor pode encontrar um bom preço em restaurante, bares, em vários produtos como calçados, peças automotivas e medicamentos. Informações sobre o Dia Livre de Impostos no site cdlbh.com.br. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovanni. É claro, né, gente? Comigo nesse Tribuna Livre, Léo Apolinário. Bom dia, Léo. Bom dia, Juliana. Achei que você estava lá na fila do dia de não compensa, não. Ó, pra você ver, se chegar na fila, gente, de madrugada à noite para colocar um pouco de combustível, não compensa, não. Eu quero dar meu bom dia também para você que está nos acompanhando nesta manhã. Hoje nós temos muitos assuntos quentes para repercutir e quero convidar o nosso público, convidar você para fazer isso com a gente, tá? O tema das nossas entrevistas hoje vai ser adoção. Este gesto de amor que ainda tem questões importantes para refletirmos, como a preferência dos adotantes, por exemplo, como por bebês, eles têm ali preferência pela cor clara, deixando margem inúmeras crianças negras, principalmente, que precisam de acolhimento. Nós queremos a sua participação aqui no Tribuna, no nosso WhatsApp, que é o 31 994122179. 994122179. Responde aí pra gente, olha só. Você adotaria uma criança? Eu quero saber, viu? Tô aguardando aqui sua mensagem, o seu bom dia, seu abraço, que o Tribuna Livre é seu, tá bom? Manda pra gente então, vou falar de novo o telefone, 31 994122179. Tribuna Livre, prestação de serviço para você. Olha só, o Centro de Especialidades Médicas de Venda Nova passa a funcionar em novo endereço. A repórter Milene Alves traz os detalhes. O Centro de Especialidades Médicas de Venda Nova, que funcionava na Rua Padre Pedro Pinto, número 173, vai fazer os atendimentos em outro local. A partir desta quinta-feira, dia 29, a população será atendida na mesma rua, mas no número 322. A mudança é necessária para que o antigo espaço receba, em breve, a estrutura da UPA Venda Nova, que vai passar por obras. A proximidade entre os endereços vai garantir a assistência sem prejuízo aos usuários.
O Centro Médico de Venda Nova oferece diariamente cerca de 250 atendimentos médicos especializados aos usuários da rede SUS BH. Os atendimentos são somente por agendamento prévio. A unidade oferece cuidados nas especialidades de mastologia, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, neurologia, otorrinolaringologia, geriatria e pré-natal de alto risco, além de ultrassonografia obstétrica e ginecológica, sexualidade da mulher e consultas na área de nutrição. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. Olha, a Polícia Federal realizou uma operação contra uma quadrilha formada por civis e militares acusados de espionar e planejar assassinatos por encomenda de ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades. Repórter Carlos Fabal, da FP, tem os detalhes. A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira 5 pessoas em uma operação contra uma quadrilha formada por civis e militares. O grupo é acusado de espionar e planejar assassinatos por encomenda de ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades. A operação faz parte da investigação sobre o assassinato a tiros do advogado Roberto Zampieri em 2023 em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. A polícia cumpriu 6 mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. Segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, a quadrilha era formada por civis e militares que cobravam até R$250 mil para vigiar e planejar assassinatos de ministros do Supremo e outras autoridades. Senadores e deputados também estavam na mira do grupo criminoso, autodenominado Comando C4, sigla para Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos. É, gente, complicado essa Ninguém situação merece em Brasília, isso, já viu? viu? E depois o povo fica achando ruim que a gente criminaliza essas ações, Exatamente. né? Gente, surreal o Brasil. Não, cada vez mais aparece, você vai investigando, vai aparecer mais coisas que você acha um absurdo. Não, gente, É um matar absurdo. ministro? Ah, fala sério. Queriam matar o presidente, né? E o vice. É verdade. Então, gente, vamos falar agora de aviação? A Azul anunciou que vai entrar com um pedido de recuperação judicial. Que conversa é essa? Quem traz os detalhes é o repórter Bruno Vigiano, da FP. A Azul Linhas Aéreas Brasileiras anunciou nesta quarta-feira que vai entrar com um pedido de recuperação judicial sob a lei americana para reorganizar suas finanças, parte de um acordo com seus credores e parceiros. A empresa, que se apresenta como a maior companhia aérea nacional em número de voos e destinos, garantiu que vai seguir operando ininterruptamente e cumprirá todas as suas obrigações com os passageiros e funcionários durante o processo, sob o amparo do capítulo 11 da Lei de Falências americana. Essa proteção permite que as empresas continuem operando normalmente, enquanto reorganizam sua estrutura financeira sob supervisão judicial. A reestruturação conta com o apoio de seus principais parceiros financeiros e inclui 1,6 bilhão de dólares, cerca de 9 bilhões de reais em financiamento durante o processo e a eliminação de 2 bilhões de dólares, mais de 11 bilhões de reais em dívidas. Além disso, a empresa planeja até 950 milhões de dólares, o equivalente a 5,3 bilhões de reais, adicionais em novos aportes de capital após a conclusão da reorganização. O comunicado divulgado pela Azul indica que os problemas financeiros foram causados por diversos fatores externos, como a pandemia de Covid-19, a turbulência econômica global e problemas na cadeia de suprimentos da aviação. Em janeiro do ano passado, a Gol, concorrente da Azul, também recorreu a um processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos. É, aquele negócio a gente fica pensando, né? Passagem é tão cara, os voos lotados e as empresas não dão conta ainda de pedir recuperação judicial. Má administração? Será? Ó, o texto base de adesão ao Propag, Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados junto à União, volta ao plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para ser votado em definitivo hoje. A repórter Erlaine Grace está ao vivo na Assembleia e chega com as informações. Erlaine, bom dia. Já começou a votação? Bom dia, Juliana. Bom dia, Léo, e a todos que estão ligados no Tribuna Livre. A votação ainda não iniciou, mas deve ser concluída hoje a votação que autoriza Minas Gerais a aderir ao Propag, né, que é o Programa
federal para quitar dívidas com a União. O Estado deve cerca de 165 bilhões de reais à União e precisa garantir pelo menos 40 bilhões em ativos para conseguir entrar no programa. A proposta foi aprovada em primeiro turno na tarde de ontem e voltou ao plenário hoje para a votação final. Entre as medidas para levantar esses 40 bilhões estão a federalização ou privatização de empresas como a CEMIG e a Copasa, a venda de 170 imóveis do Estado e a transferência da gestão da UENG para o governo federal. O prazo para Minas enviar sua proposta à União vai até 30 de outubro. Ao todo, são 12 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição que compõem esse pacote da Propag, ou seja, é um pacote pesado que mexe com as finanças do Estado e com o futuro de muitos serviços públicos. Eu vou continuar acompanhando aqui a votação e eu retorno com mais informações mais tarde, a partir do meio-dia, no Rede Notícia. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Erlane, falando ao vivo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito bem, o Tribuna vai para um rápido intervalo e já já nós voltamos com muita informação e eu quero a sua interação, viu? Estamos de volta com o Tribuna Livre, 11h15 agora, gente, 29 de maio de 2025. Vai mandando sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp, 99412-2179. Dá bom dia para todo mundo que está aí, né? Olha só, 70 anos da Rádio América está chegando, não é mesmo? Dia 31 de maio. E aqui no Tribuna Livre, você está contando a sua história com a Rádio América através do seu vídeo de 1 minuto que você manda aí com o celular deitado pra gente. Já teve muitos queridos ouvintes que passaram aqui, né? E hoje é o Valdir dos Santos que vai contar a sua história com a Rádio América. Ei, Valdir, fala comigo. Sou o Valdir, do bairro Capelinha, Betim, Minas Gerais. Então, minha história é muito antiga, né? Eu era pequeno ainda, minha mãe já escutava Dom Serafim, Dom João Rezende Costa e outros, né, que já passaram pela Rádio América. Muita história para contar na Rádio América. E hoje é Rede Catedral, da época 750M, e hoje está funcionando no FM. Então, eu parabenizo a rádio, a equipe, toda a Rede Catedral de Comunicação Católica de Belo Horizonte. E sempre recomendo, né, para as pessoas que às vezes escutam, eu falo, comento que escuto, Rosemar de Oliveira, toda a programação da Rádio América. Então, tá de parabéns, que Deus continue abençoando aí toda a equipe, o sistema, né, as igrejas, o povo de Deus. Um abraço, fique com Deus, que Deus continue abençoando todos. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, viu, Valdir? Faça como o Valdir, gente, mande a sua história pra gente, sua história com a Rádio América nesses 70 anos, tá bom? Vamos continuar de notícia aqui, porque atenção, você que utiliza o metrô, fique atento ao horário de circulação a partir de sábado. Quem chega com os detalhes é a repórter Letícia Bessa. Tem nova alteração no funcionamento do metrô a partir deste sábado, dia 31. A concessionária responsável pelo transporte sobre trilhos na Grande BH vai revitalizar mais um trecho da linha 1 e, por isso, serão necessárias mudanças até o dia 8 de junho, sem ser este domingo o próximo. Nesse período, o intervalo entre as viagens será de 11 minutos no horário de pico, das 6 às 8h30 da manhã e das 4h30 da tarde às 7 da noite. Também nesse horário de pico, os trens vão circular em uma só via na estação Horto. Por esse motivo, usuários devem conferir a direção da composição antes de embarcar. Nos outros horários de circulação do metrô, inclusive aos fins de semana, o intervalo entre as viagens será de 25 minutos. Nesse caso da circulação fora dos horários de pico, os trens vão circular em uma só via em 3 estações: Horto, Santa Teresa e Santa Efigênia. Portanto, usuários devem ficar atentos à direção da composição antes de embarcar. Repórter Letícia Bessa.
Obrigada, Letícia. Anda de metrô, Léo? Claro, todos os dias. Você sabe que tem gente aqui em Belo Horizonte que nunca andou de metrô, né? Sim, eu sei. A gente está aí nessa esperança de que o metrô finalmente, né, seja famosa ampliado, a linha famosa vai linha sair. 2. É. Tá uma confusão danada com desapropriações. Mas andando no metrô, eu vejo a obra. Já começou, o pessoal tá lá todos os dias trabalhando. Agora sim, vamos ter paciência, vamos esperar. A promessa era sempre. Agora, pelo menos, já começaram as obras. Vou pegar essa deixa sua e falar assim, eu andando de metrô só vejo a obra, porque as estações estão tudo em obra, cada dia um trem diferente que está interditado, uma poeira danada, confusão. A gente está em expectativa de que melhore, né? Isso. Olha, você gosta de passear na Feira Hippie? A partir desse final de semana, novos feirantes começam a integrar a feira mais famosa da cidade. A repórter Janaína Regiane conta pra gente. A Prefeitura de Belo Horizonte entregou mais 14 credenciais para novos expositores da Feira Hippie. Com as credenciais em mãos, eles já podem começar a vender produtos a partir deste domingo, dia 1º de junho. Nos últimos meses, outros 3 lotes de credenciais já foram entregues, beneficiando 40 feirantes. Somados aos 14 recém-credenciados, o total chega a 54 novos feirantes habilitados. O processo de entrega das credenciais vai continuar até o preenchimento das 71 vagas previstas no edital, sendo 5% delas reservadas a pessoas com deficiência. Além dessas vagas, eventuais oportunidades que surgirem ao longo da vigência do edital, que é de 5 anos, serão preenchidas por meio de convocações do cadastro de reserva. Atualmente, a Feira da Afonso Pena conta com mais de 1.500 barracas ativas, distribuídas em 15 setores. Ela recebe, em média, 60 mil visitantes a cada domingo, tendo um público estimado de 10 mil visitantes em horário de pico. Repórter Janaína Regiane. Ô, Juliana, coisa boa é acordar no domingo de manhã e ir pra Feira Hippie, né? Amo, vou com a minha mãe quase todo domingo, 7 horas da manhã nós já estamos lá, fazendo aquela tradicional ida à feirinha, né? Compramos um acarajé, que eu amo. Você gosta? Tomo água de coco, esse trem tá meio caro, né? Demais, principalmente o artesanato. Mas dá trabalho pra fazer, viu, gente? Vale passeio. Vale. Pessoal, vamos lá então, porque olha só, após caos e tiroteio, a ONU criticou o sistema israelense de ajuda humanitária em Gaza. As informações são da agência AFP News. O diretor de uma agência da ONU criticou nesta quarta-feira o novo sistema de distribuição de ajuda em Gaza implementado por Israel. A questão da distribuição de ajuda para o território palestino, que enfrenta uma crise humanitária sem precedentes, ganhou relevância depois que a Fundação Humanitária de Gaza, GHF na sigla em inglês, se instalou na região. A organização tem uma origem pouco clara e tem o apoio dos Estados Unidos. Ajit Sungai, diretor do Escritório de Direitos Humanos da ONU nos territórios palestinos, afirmou que 47 pessoas ficaram feridas na terça, quando uma multidão desesperada avançou na direção de um centro de ajuda da GHF na cidade de Rafah. O que vimos ontem é um exemplo muito claro dos perigos de distribuir comida nas circunstâncias que o GHF está fazendo. Estamos expondo as pessoas à morte e ferimentos quando elas enfrentaram 19 meses dessa guerra brutal. Além disso, sim, milhares de pessoas se aproximaram, mas dezenas de milhares de pessoas foram deixadas de fora e elas vão continuar de fora desse tipo de entrega de comida. Sungai também afirmou que a maioria dos feridos foi resultado de disparos israelenses, o que o exército negou. A ONU e as várias ONGs que atuam na região se recusaram a participar das operações do GHF. A população palestina continua sob bombardeios e a Defesa Civil da faixa de Gaza relatou 16 mortes nesta quarta-feira em ataques aéreos. Vou falar para você uma coisa, quem tem um pingo de empatia e coração não está suportando mais esse conflito de Israel com a faixa de Gaza, gente. Não é admissível, não é tolerável. Ontem eu estava vendo uns vídeos, né? O cônsul, né, da Palestina, numa cerimônia, numa conferência da ONU, chorando, falando assim, gente, crianças, milhares de crianças sendo mortas desde que Israel fez o cessar-fogo, né, para poder abertura
das fronteiras para receber ajuda humanitária, mas assim, uma ajuda humanitária que não está conseguindo chegar, as pessoas estão tão desesperadas de fome, começam a saquear os caminhões de ajuda humanitária, né? Então, assim, uma situação assim, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que o mundo tem que fazer para a gente poder conseguir terminar com isso. Até as próprias lideranças, líderes mundiais, nações que até então são aliadas de Israel, como a Alemanha, por exemplo, já está fazendo protestos e vários outros protestos mundo afora de liderança, porque a gente não consegue, pelo meio diplomático, achar uma solução para isso. Não, e 600 dias de guerra, gente. Não. E assim, tem reféns lá ainda? Tem. Mas não justifica, gente. Não justifica. Realmente a gente está vendo um povo sendo dizimado. Ó, para você que nos acompanha pela TV Horizonte, a gente volta já com Tribuna Livre. De volta com o nosso Tribuna Livre, quinta-feira, 29 de maio de 2025. Vamos começar a falar sobre adoção? Adoção é esse gesto que transforma vidas, não é mesmo? Para muitas crianças e adolescentes, ela representa a chance de crescer em um lar cheio de afeto, cuidado e pertencimento. E a gente já tem interação dos nossos ouvintes. A gente perguntou aqui, você adotaria uma criança? Tem gente participando aqui do Tribuna, vamos ver? Bom dia, Juliana e Léo. É tanta burocracia para adotar uma criança que a gente desiste. Já tive muita vontade de adotar uma menina, mas por essa dificuldade nunca tentei. É a mensagem da nossa querida Cleidmar, lá de Nova Lima. Obrigada, viu, Cleide? E aí, para a gente falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio doutor Marcelo Augusto Lucas Pereira, que é juiz aí, titular da 2ª Vara Civil de Belo Horizonte. Ô, doutor Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Vamos começar, então, respondendo. Sim. Burocracia faz parte do processo, é inevitável. Realmente, a gente pode dizer que tem muita burocracia para adoção, na opinião do senhor? Bom, Juliana, a Cleidmar, ela tocou num ponto muito delicado, porque todas as pessoas que tratam de adoção e que manifestam interesse em adotar realmente trazem essa colocação sobre burocracia. E nós temos, de fato, protocolos legais que devem ser seguidos. Bem da verdade, eu entendo que esses protocolos são opção do legislador, que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, necessárias, porque, afinal de contas, quando nós falamos de adoção, nós estamos dizendo o seguinte: por meio de decisão judicial, uma criança ou adolescente que não pode ficar dentro de certo núcleo familiar por fragilidades variadas, portanto, não pode permanecer naquela família consanguínea e também não tem um parente extenso, tio, irmão, avô, avó para cuidar, essa criança ou adolescente, por força de decisão judicial, é transferida ou encaminhada para a chamada família substituta. Então, vejam bem a seriedade do ato da adoção, né? Que envolve a prática de amor, mas um amor com responsabilidade. Então, é preciso estudar com muito carinho, com rigor técnico, se o pretendente à adoção está efetivamente preparado para exercer essa paternidade ou maternidade chamada socioafetiva. Então, por isso mesmo, nós temos, de fato, vários protocolos legais. Aí eu posso enumerar aqui: a habilitação para adoção é um processo autônomo, que demora aí cerca de 120 dias. É o primeiro passo. Então, a pessoa que não está habilitada não pode se candidatar à adoção. Uma vez habilitada por força de decisão judicial, essa pessoa é levada ao chamado Sistema Nacional de Adoção, que é gerido pelo Conselho Nacional de Justiça. Lá estando, ela fica na fila, à espera. Hoje essa fila conta com 36 mil pessoas aproximadamente em todo o país. Muito por força dos perfis buscados pelo brasileiro, que tem como prioridade total crianças com até 2 anos de idade. A partir de 3 anos, nós já consideramos como sendo adoção tardia. Veja bem, 3 anos de idade, né, ainda na fase da primeira infância, mas já é uma adoção considerada tardia. Então, temos a habilitação para adoção, que é o primeiro passo, a espera na fila, aí, na sequência, com o ingresso da ação de adoção, os pais biológicos têm o direito de se defenderem, então há um chamado devido processo legal que tem que ser observado, porque, queira ou não queira, foi uma opção do legislador, mesmo com toda a fragilidade já apurada, né, judicialmente falando, a família natural, que é a consanguínea, ela
é a prioridade. Esses laços é que são preservados prioritariamente. Então, os pais biológicos podem e devem ser chamados a se defender, né, dentro desse processo de adoção. Então, isso gera uma morosidade também um pouco maior, coleta de provas, estudo psicossocial. E aí, ultrapassada essa questão, vai-se para o estágio de convivência, que tem, a princípio, 90 dias de duração, com mais 90 dias. Para que serve o estágio de convivência? Exatamente para verificar os laços criados entre adotante e adotanda. E é bom frisar que a adoção é uma via de mão dupla. Eu costumo falar que ela é recíproca. Em que sentido? Os adotantes adotam, mas aquela criança ou adolescente também tem que desejar. Especialmente a partir de certa faixa etária, quando ela já tem uma autonomia relativamente o suficiente para entender o significado de uma família substituta e ela então expressa o desejo manifesto ou de ser adotada ou de não ser adotada. E aí nós entramos numa outra discussão, também muito polêmica, que diz respeito à preparação para a adoção. Essa preparação vem sendo muito bem conduzida, por exemplo, pelos grupos de apoio à adoção, que são ONGs, e em Belo Horizonte tem um que vem trabalhando muito bem, também durante a fase do processo de habilitação para adoção, e isso é abordado, mas hoje, dentro do Tribunal de Minas Gerais, o curso oferecido, que é uma das etapas do processo, tem duração de 21 dias e é oferecido à distância. Portanto, não há a possibilidade de esclarecimento de dúvidas e, eventualmente, a pessoa que busca adoção pode não estar suficientemente esclarecida do significado. A adoção não é um ato de caridade, é bom que se diga. É um ato de amor com responsabilidade e que rompe com todo e qualquer vínculo biológico, à exceção de alguns, por exemplo, impedimento para o matrimônio que permanece. Aí, o pai socioafetivo, a mãe socioafetiva, são como se fossem verdadeiros pais biológicos. São, né? Pais, né, doutor? São pais. E essas ONGs, doutor, que o senhor citou para a gente aqui agora, elas trabalham em conjunto com vocês, qual que é a importância delas também com essas pessoas que são candidatas a adotar? Eu reputo os grupos de apoio à adoção que são espalhados no Brasil, em Belo Horizonte, volto a dizer, tem um que atua de maneira muito eficiente, é Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte. Grupo de Apoio à Adoção. Exatamente, é o nome que se dá, é uma ONG que existe em todo o país, basicamente atua nas capitais, mas também em algumas cidades dos interiores aí, dos estados, e elas desempenham um papel fundamentalmente importante no campo da chamada adoção tardia. Existem dados do CNJ muito recentes, o Conselho Nacional de Justiça, apontando que 70% das crianças hoje em situação de acolhimento no Brasil possuem 8 anos de idade além ou para cima. Então, nós temos no cadastro de adoção 36 mil pessoas aptas a adotar. No sistema de acolhimento, aproximadamente 5 mil crianças e adolescentes aptas a serem adotadas. Desse total de 5 mil, 70% pelo menos possui 8 anos ou mais. Aí nós estamos falando, portanto, de adoção tardia. Aí entra o papel de extrema importância de grupos de apoio à adoção que estimulam e fomentam a adoção tardia, rompendo tabus, porque nós temos a cultura realmente enraizada dentro do Brasil de preferência por bebês, até 2 anos especialmente. E a questão racial também se mantém, doutor? Porque a gente sempre ouvia falar, né, que as pessoas preferiam crianças brancas. Hoje isso mudou um pouco ou ainda é uma questão? Esse é um cenário que, felizmente, vem sendo transformado ao longo do tempo. As estatísticas revelam que, gradativamente, o número de adoções de crianças e adolescentes de pele negra vem se aproximando do número de adoções de crianças e adolescentes com pele branca ou parda. Então, quanto a isso, felizmente, as campanhas de adoção que estão sendo estimuladas e anualmente renovadas, também diariamente, né, estão servindo para desmistificar ou criar uma nova cultura, né, de modo que esse preconceito tem sido, felizmente, cada vez mais afastado. Mas a dificuldade maior reside na idade, realmente. Ô, doutor, o que tem sido feito por vocês lá da 2ª Vara da Infância e Juventude da comarca de BH para tornar o processo um pouco mais
humanizado, para facilitar um pouquinho mais, porque é um processo que às vezes demora ou não. O que vocês têm feito em relação a isso? Bom, nós procuramos cumprir os prazos legais. Os prazos são muito exíguos, são muito pequenos. Eu entendo, porque eu costumo falar, a infância é para ontem, ela não pode esperar. Né? Se existe uma situação de vulnerabilidade extrema, o que a gente chama de violação de direitos, situação de risco envolvendo uma criança ou adolescente, a infância tem que agir prontamente. Não é possível aguardar. Agora, ao mesmo tempo, em se tratando de adoção, e levando em consideração essa exiguidade de prazo, nós não conseguimos cumprir, lamentavelmente, até porque não temos estrutura suficiente. E isso é um diagnóstico também, agora recentemente, apresentado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, apontando a falta de estrutura dos chamados setores técnicos nas varas cíveis da infância e juventude de todo o país. Então, faltam psicólogos, faltam assistentes sociais, que são profissionais elementares para subsidiar os juízes, quanto para que eles tenham segurança suficiente, concedendo aquela adoção que é buscada. E aí nós temos, então, prazos legais versus chamados prazos reais. Nós não podemos falhar, nós trabalhamos com vidas. Nós não podemos dar margem a que uma criança ou adolescente seja devolvido revitimizando e, ao mesmo tempo, criando sequelas também nos próprios adotantes, que depois podem desistir do processo. Então, o que a gente busca fazer lá é tentar um equilíbrio. Não correr tanto e não correr de menos, porque o trabalho é muito sério, nós não podemos falhar, porque não estamos falando só de processo, falamos de vidas humanas, crianças e adolescentes machucadas pela vida e pretendentes que entregam o seu amor. E aí, de repente, essa entrega frustrada isso pode significar, eventualmente, uma desistência pela continuidade da busca pela adoção. Olha, excelentes as informações, a gente gostou muito, né, Léo? Imagino também que vocês estão aí acompanhando também. A gente queria agradecer muito aqui ao titular da 2ª Vara Civil de Belo Horizonte, juiz Dr. Marcelo Augusto Lucas Pereira, pela presença aqui no Tribuna Livre. Muito obrigada, viu, doutor? Informações de adoção lá no site do Tribunal de Justiça, né? Sim, também. E também no Conselho Nacional de Justiça, grupos de apoio à adoção. É só fazer uma pesquisa ampla, por meio do Google, por exemplo, que os interessados vão conseguir muitas informações a respeito. É isso, gente. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre esse assunto. Responde a nossa enquete aí. Você adotaria uma criança? Aguardamos você. Não sai daí, não. De volta com o Tribuna Livre, quinta-feira, 29 de maio de 2025. Continuando falando sobre esse assunto de adoção que eu adoro. Para a gente poder falar mais um pouquinho sobre os aspectos legais, também emocionais da adoção, a gente está recebendo aqui no estúdio a advogada Clarissa Alvarenga, especialista em direito de família. Muito bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Muito obrigada. E também estamos recebendo aqui uma mãe adotante, também advogada, a Deise Regina dos Santos, que vai compartilhar com a gente essa jornada até a chegada do filho dela, que adotou um bebezinho aí, conheceu ele com 3 meses, hoje ele está com 11 meses. Ô, Deise, seja muito bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Ó, gente, prazer é meu, eu adoro histórias de adoção, que eu acho assim, que o maior gesto de amor que a gente pode ter nesse mundo é isso, né? É verdade. E aí a Deise, a gente estava conversando aqui, ela com esse sorrisão toda feliz, né? Porque mãe de adotante é assim, né? Mãe adotante é assim. Deise, conta pra gente essa história. Você estava emocionadíssima aqui contando pra mim como é que esse neném chegou na sua vida. Verdade, só uma correçãozinha. 7 meses que eu conheci 7 meses ele. que você conheceu. Estava de férias quando recebi a ligação, estava no shopping e recebi a ligação e já fui direto. Quem me ligou foi a psicóloga, doutora Letícia. E ela falou, olha, seu bebê chegou. Aí o coração já assim... vai na boca, Mas você não esperava, né, que você ia adotar um bebê, porque é até mais difícil. Na minha inscrição, eu coloquei de 0 a 4 anos, né? Porque a gente tem essa liberdade de colocar a idade que a gente quer.
de 0 a 4 anos, eu sempre tive 3 sonhos na minha vida, que era a minha formação acadêmica, a minha casa e o meu filho. E deu um problema de saúde, não pude mais ter o meu bebê por vias normais e entrei na fila de adoção. Após 5 anos, meu bebê chegou. Ela me ligou e já era tarde, já era quase 5 horas da tarde, a instituição iria fechar. E eu falei com ela, doutora Letícia, eu vou lá, eu quero ir lá agora. E ela falou, você vai ligar para lá, vai ver se alguém te espera. E assim foi feito. Nossa, eu até arrepio, ó. Cheguei lá, tinha aquele bebezinho, a coisa mais linda, e a gente fica muito eufórico. Fica. E eu cheguei lá só querendo ver, e não é assim que funciona. Primeiro eles têm que passar alguns dados, né, contar a história da criança. E aí a psicóloga falou comigo, calma, Deise, calma, que por mais que você sabe o procedimento, você está muito eufórica. Sim. E aí ela me contou a história e depois chegou aquele bebezinho, a coisa mais linda. E o mais gostoso é que ela falou comigo assim, ele não ri. E quando ele chegou, que eu peguei ele abriu aquele sorrisão. Ai, gente, olha aqui, tô toda arrepiada. Muito bonita essa história, viu? Parabéns pelo gesto, nós vamos falar mais sobre isso. Tá Doutora Clarissa, eu queria saber, esse processo de adoção, ele às vezes, para quem não entende do direito, ele pode surgir muitas dúvidas. É importante a pessoa que está, igual no caso da Deise, quando foi lá no todo o processo da guarda até a guarda definitiva, é importante essa pessoa ter um advogado para cuidar desses trâmites? Sim, é muito importante porque esse é um procedimento que ele tem que ser seguido rigorosamente. Tem uma intervenção estatal obrigatória, então a pessoa tem que se habilitar, tem que passar pela vara da infância e da juventude e até para avaliar as condições psicossociais dela, qual a intenção que ela tem em ter aquele filho, para que só depois disso que você entre mesmo com uma ação de adoção. Então, todos os procedimentos burocráticos, eles têm que ser seguidos. E aí, na melhor das situações, é quando você tem a condição de ter o acompanhamento de um advogado ou da defensoria pública mesmo, para te dar todo o respaldo para que ocorra da melhor forma possível. Ô, Deise, aí você é advogada, né? Então, Sim. se você entende melhor desses trâmites, e a gente até teve uma participação de uma querida ouvinte aqui, a Cleidmar, falando assim que ela sempre quis adotar uma criança, mas essa burocracia do processo a afastou até de pensar nisso. Como é que você recebeu esses trâmites todos, já que você é uma conhecedora das leis? Você entendeu que é necessário ser dessa maneira? Ou tinha alguma coisa que você falou assim, não, gente, esse negócio aqui podia ter sido diferente, podia ter sido mais rápido? Olha, a gente entende que esse processo para chegar à habilitação, ser habilitado, né, para poder adotar uma criança, é necessário. Porque a gente não tem só pessoas boas nessa vida, né? E a gente está lidando com vidas. É uma criança, é um bebê que não sabe se defender. Então, é necessário esse trâmite para poder chegar a ser habilitado para poder adotar uma criança. O que eu discordo é o processo de destituição do poder familiar, que é um processo demorado. Então, eu acho que esse processo é que deveria ser mais ágil, né? A nosso poder judiciário deveria agilizar mais esse processo de destituição do poder familiar. Porque Vou explicar isso melhor para as pessoas. A destituição, o que exatamente ela é? O que é a destituição? É quando a família de origem perde qualquer poder sobre a criança. Tá? Então, tem que ter esse processo para que a mãe do coração, a mãe por adoção, não corra o risco de perder a criança futuramente. Né? Então, a gente tem que se resguardar. O processo do meu filho, inclusive, ainda não foi finalizado por causa dessa finalização do poder, dessa destituição do poder familiar. Então, eu acho que deveria seguir a lei, porque o prazo legal é de 120 dias. Então, deveria, né, seguir esses 120 dias. Mas se arrasta. Arrasta. Tem gente... Nós tivemos uma palestra do GAA-BH na semana passada. O doutor Marcelo até participou. Então, a gente estava conversando sobre isso, porque tem prazo para habilitação, tem prazo para destituição,
mas não tem prazo para finalizar a adoção. Então, eu acho que deveria haver um prazo para finalizar a adoção, porque aí agilizaria o prazo para destituição. E a mãe adotante também não fica com o coração na mão, pensando que a qualquer momento, né, o filho que ela já está ali dedicando amor pode sair e ir para voltar para a família, né? Exatamente. Então, o meu respaldo é com relação a isso. Tem que ter, sim, muito cuidado para se habilitar, né, para poder adotar uma criança, mas esse prazo para destituição do poder familiar deveria ser respeitado, vamos dizer assim. Doutora Clarissa, nesse caso, destituição familiar, a família apareceu. Qual que é o processo? Graças, tomara que não aconteça com a Daisy. Não vai acontecer. Mas se caso isso aconteça, como que é? Como que a pessoa tem que fazer? Até ser destituído do poder familiar, a prioridade é para a família biológica. Ainda hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regula todo o procedimento, ele ainda considera que a família biológica, os laços sanguíneos, teriam prioridade sobre o laço afetivo, o vínculo afetivo. Infelizmente, isso é uma realidade ainda que existe na nossa legislação. E aí, em função disso, o processo de destituição do poder familiar, ele vai buscar a todo custo algum familiar daquela criança que esteja vivo, que queira recebê-la no seu lar, que queira acolhê-la, e para que só então, não sendo conseguido localizar ninguém da família, que ela seja encaminhada para uma família substitutiva. Então, esse processo todo, ele é muito demorado. Mas a gente tem que pensar o seguinte, se a mãe não quis aquela criança, já deixou ela em alguma instituição, se não tem nenhuma pessoa da família que esteja em contato com ela, que queira criar, que queira cuidar, por que o Poder Judiciário, então, tem que ter essa atitude ativa de perder tanto tempo, um tempo tão precioso para aquela criança, na tentativa de localizar esses parentes que não estão indo diretamente até essa criança? Ô, gente, infelizmente a gente está chegando no final. Ai, tô com o coração apertado, que a gente podia falar muito mais. Sim. Daisy, queria que você desse uma mensagem final para essas mães que estão pensando em adotar, né? Para essas mães como você que conseguiram esse processo, né? E tá com esse sorrisão aí, porque muda a vida, né, Daisy? Muda tudo, gente. E eu vou falar de coração. A gente, antes do bebê chegar, o coração da gente fica pequenininho, mas pequenininho, e fica sofrendo, mas depois que o bebê chega, a gente esquece tudo, porque aquele rostinho do lado da gente compensa toda a espera, todo o sofrimento, porque a única certeza que a gente tem é que um dia ele vai chegar, assim como o meu chegou. Ah, coisa boa. Doutora, uma mensagem final que queria que a senhora desse para os nossos telespectadores? Eu acho que é isso, é não desistir. Se é um sonho que você tem, que você busca, então lute por ele. Tem muitas crianças que estão aguardando nessa atitude proativa da gente, nessa esperança e em frente mesmo que vai dar tudo certo. Maravilha. Quero agradecer aqui a doutora Clarissa Alvarenga, advogada, Obrigada. a Daisy Regina dos Santos, que também é advogada e que é mãe agora desse bebezinho aí de 11 meses e já está preparando a festa de um ano, igual eu brinquei com você. Ai, se Deus quiser. Maravilha, gente, ó. Esse programa maravilhoso você também consegue assistir, rever lá no YouTube da TV Horizonte. A gente vai ficando por aqui. Pedir para você, desculpa, acessar as nossas redes sociais lá no Rádio América Oficial e também TV Horizonte Oficial no Instagram. Confere os nossos... Tô com sede, hein, Léo? É o tempo também, né? É o tempo. Confere lá os nossos conteúdos, gente. Também temos o site agora da Rádio América. Tem artigos lá. Eu publiquei, inclusive, um artigo sobre bebê reborn. Vocês podem lá conferir os nossos programas, conferir as notícias aqui da nossa querida Rádio América, da TV Horizonte. Então, corre lá. Tá chegando aí, né? Tá chegando aí. Tem artigo meu também, tá? Pode entrar lá no site da TV Horizonte. Tá chegando Rede Notícias com o André Santos e a Milene Alves com mais detalhes hoje, gente, sobre a votação do Propag, tá bom? Amanhã, sexta-feira, nós estamos aqui te esperando. Dia aqui de não. doutora Juliana Bento. Amanhã estúdio da vai rádio. mandando a sua pergunta 994122179 sobre direito previdenciário. A gente vai responder tudo. Até amanhã. Até, gente. Tchau.